Olá pessoal, tudo bem? Ops, a câmera está muito para cima, agora sim, né? Vocês podem acompanhar essa aula. Espero que seja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para a nossa quinta aula de Economia Brasileira Contemporânea e, poxa, estamos chegando naquele momento legal, né? Que é o período do plano de metas, né? E do governo JK. Só que, como vocês devem lembrar da última aula, a gente está devendo uma coisinha, né? Do final do período Vargas, né? Antes de entrar no governo JK, que é aquele conhecido como interreino Café Filho, né? Que é o período entre o suicídio de Vargas e a posse do JK, que sem sombra de dúvidas, um dos períodos menos estudados e abordados da história do Brasil contemporâneo. E é justamente nesse ponto que eu quero aprofundar o debate que tem, né, em torno disso. Se vocês forem no Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, vocês vão ver lá no capítulo do Vargas, do segundo Vargas, que tem um finalzinho comentando justamente essa parte do Café Filho. Até mais histórico do que efetivamente tratando da política econômica e de detalhes. Fala mais até, caracteriza o ministro do Café Filho, né? Fala mais do Gudan, né? Que a gente vai falar na aula de hoje. Por outro lado, se vocês forem pegar lá no livro do Jean Biage, também o primeiro capítulo, né, do Jean Biage, que é um capítulo imenso, em termos históricos, né, ele vai pegar, eu acho que de 45 até 55, no primeiro capítulo, que é o capítulo sobre o pós-guerra. E aí ele tem uma seçãozinha de 2 páginas também sobre o Café Filho, mais focado na questão da política econômica. Eu acho até um pouquinho mais interessante quem escreve o texto lá do, do pós-guerra no livro do Jean Biage, de Economia Brasileira Contemporânea, é o Sérgio Besserman Viana. Vocês sabem que eu gosto muito da leitura dele, né? A gente falou nas últimas aulas sobre isso. No Ordem do Progresso, por outro lado, não é um mero apêndice. Você vai ver um capítulo inteiro, né, escrito, o capítulo 6 do Ordem do Progresso, que vai trazer, né, pelo menos aqui, deixa eu ver o tamanho do capítulo, um capítulo grande, né, de 10 páginas aí, comentando muitos detalhes sobre esse período. O que acontece, né? Então vamos lá, né? Bom, acabou se tornando um pouco comum tratar, antes até do Ordem do Progresso, comum tratar esse período como um período meio irrelevante, né? Esse período entre Vargas e JK, não se atentando muito para os fatores políticos e econômicos que você tinha ali. Aí vem esse texto do Ordem do Progresso que dedica, né, um capítulo inteiro. O Ordem do Progresso vai ter, deixa eu abrir aqui quantos capítulos. Vai ter muitos capítulos, né? Vai ter, acredito que 13, acredito que 13, 14 capítulos, né? E vai ter um capítulo só dedicado ao, ao período Café Filho, mostrando um pouco, valorizando essa questão que era apresentada, né? De que o período Café Filho era de pouco interesse, pouco valorizado, e mostrando aspectos relevantes a partir disso. Só que é aí que eu acho que entra o problema. Né? A partir do momento em que você teve ali no Ordem do Progresso uma certa leitura um pouco mais profunda do período do Café Filho, se criou uma certa tendência a valorizar demais esse período do Café Filho, né? Como se o período do Café Filho tivesse até uma certa ligação mais forte, mais intensa com o período JK. E assim, o que eu tento fazer justamente quando eu vou falar do Café Filho é fazer uma balança, gente. Poxa, também não achem que o que a gente vai falar de mais importante do período Café Filho vai ser a Instrução 113.
Mas não achem que, poxa, boa parte do legado do JK foi construído no Café Filho. Não, não pensem nisso, né? Por favor. Por outro lado, também não falem assim, não existe. Não, existe, é importante, mas não tão importante, né? Não se debrucem com tanta. Assim, com tanto, é um período de um ano, né, gente? 54, 55 e nem é completo. Não é tanta coisa assim. Acontecem algumas coisas interessantes durante esse período, e eu vou tentar aqui trazer justamente esse fundamental, que é mais ou menos uma conjugação dessas três leituras, né? A do Ordem do Progresso, que valoriza muito os acontecimentos desse período, e por outro lado, a do Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, e a leitura do Economia Brasileira Contemporânea do Jean Piaget, que não tratam com tanto detalhe assim desse período, perfeito? Então, feito essa breve divagação, né, é uma questão formal, né, do debate, de como a gente chega nesse ponto, né, que eu não posso deixar de passar para vocês, né? Eu posso simplesmente falar, olha, Café Filho foi isso, né? E não explicar para vocês que tem gente que valoriza muito esse período, tem gente que não valoriza. Então a gente vai fazer esse balanço, perfeito? Então, o que eu acho bem interessante é a forma como o, o Sérgio Besserman ele começa a explicação do período do terreno Café Filho. Então eu vou reproduzir aqui um pouco da fala dele. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Só um minuto. Pronto, está pequenininho, peço desculpas, né? Mas para vocês acompanharem aí, identificarem no texto de vocês, ok? A prioridade mais imediata da política econômica do novo governo era o enfrentamento da grave situação cambial, fruto da queda dos preços do café e do vencimento de créditos de curto prazo. A escolha do professor Eugênio Goudin para a pasta da Fazenda com certeza considerou seu prestígio junto à comunidade financeira internacional, o que poderia ajudar na negociação em curso dos compromissos externos. Apesar de considerar necessário obter pelo menos 300 milhões de dólares em novos créditos para superar a crise cambial, tudo o que Goudin conseguiu das fontes oficiais, foram 80 milhões de dólares em créditos novos. Sendo assim, não restou alternativa senão buscar os bancos privados, dos quais foi possível levantar mais 200 milhões, ainda que sob duras condições e tendo de oferecer como garantia os 300 milhões de dólares em reservas estrangeiras em ouro que o Brasil possuía. Em compensação, à medida que a economia mundial caminhava em direção à conversibilidade das principais moedas, a perspectiva de restabelecimento de um movimento internacional de capitais privados tornava-se mais promissora. Apesar da retórica nacionalista de Vargas, a legislação brasileira era liberal no contexto da época, e o Brasil se destacava como destino do pequeno, né, claro, enfatizado, fluxo internacional de capitais do período. Eu acho essa caracterização brilhante. Por quê? Né? Num primeiro momento, o que ele está trazendo? Olha, o diagnóstico, o resultado recebido, né, após o suicídio do Vargas pelo Café Filho, vai refletir justamente uma economia ainda problemática e com graves problemas com vencimento de dívidas externas. Por outro lado, o mundo, né, em 54, 55, ele já sinaliza um cenário maior para o cenário do pós-guerra, já mais otimista com relação às aberturas de capitais e para os novos fluxos de capitais internacionais, ainda que pequenos,
E o Brasil ele sempre vai ser visto, né, nesse cenário como um dos alvos, um dos principais objetivos desse capital. Então, como é bem caracterizado ali na primeiro parágrafo, né, do Sérgio Besserman Viana, a crise cambial ela vai ser um dos principais pontos para justificar, tentar levar a cabo uma política de estabilização ortodoxa, né? Que você vai ter o Gudam no Ministério da Fazenda. Né? E você vai ver dois propósitos ali. Né? Primeiro, a redução do déficit público e segundo, resolver a questão daquelas diferentes taxas de câmbio, propondo uma unificação cambial. E o que acontece? Né? A visão liberal do período ela também vai ser, de algum modo, meio associada a uma visão agrarista. Eu acho que qual que é a questão? Pensem comigo esse processo como um todo, né? Quando a gente estava lá em formação econômica do Brasil, quando a gente estava na nossa fase, tanto do Brasil Império, como também da Primeira República, passando por aquele momento, a gente estava vivendo, de algum modo, ainda uma fase liberal. Né? A economia brasileira, desse período pré-30, ela vai ser bem pautada, bem identificada, por exemplo, com aquela teoria das vantagens comparativas do Ricardo, né, em termos de comércio internacional. O Brasil ele tem uma vocação agrária, né? E na medida em que você tem uma realidade prática muito dura, com as transformações a partir de 30, né, a crise de 29, depois da Segunda Guerra, você vê esse fortalecimento das economias nacionais, os projetos de industrialização desenvolvimentistas na periferia e os estados, né, de bem-estar social nos países centrais. Nesse sentido, o liberalismo ele passa um tempo meio que tentando ainda sobreviver, e eu acho que é isso que mostra um pouco de como o liberalismo vai definhando, né? Quando a gente vai se aproximar do auge do desenvolvimentismo, que vai ser justamente o JK, né? Mas na medida em que ele ainda tenta, né, trazer suas respostas e soluções, mas ainda às vezes com uma mentalidade muito fora, muito alheia ao que ocorre nos processos pós-30. Mas o liberalismo, pelo menos, ainda que nessa fase desenvolvimentista, na qual é muito difícil você voltar atrás e desfazer, por exemplo, boa parte do que o Vargas fez durante seu primeiro governo, ou até mesmo, no caso do seu segundo governo, por exemplo, desfazer a Petrobras, que era uma das coisas que o Eugênio Goudin era contra, de fato, você vai ver que essa visão liberal e agrarista ela não vai ter tanto sentido interno. Mas você ter um liberal no Ministério da Economia ainda assim significava, né, possibilidades maiores, melhorias na condição de trazer capitais internacionais e agradar os grandes financiadores de capital do mundo. Né? De algum modo, por mais que a gente tenha essa lógica desenvolvimentista de industrialização, a gente precisa do capital internacional. E a adoção de planos de estabilização, ela vai fazer sentido durante o período desenvolvimentista justamente porque você tem que atrair capitais externos. Então percebam, não é porque você está tentando fazer industrialização que muitas das vezes, né, você não vai conceder a medidas liberais, né? Porque boa parte de quem te financia vai exigir essas medidas e vai depender da dureza dessas medidas também, né? A gente vai falar disso mais adiante.
Mas o que eu quero trazer para vocês? O que vai marcar esse pequeno período do Café Filho vai ser a instrução 113 da SUMOC. E essa vocês têm que anotar, guardar direitinho, lembrar, porque ela vai ser significativa, expressiva de uma lógica, de uma dinâmica do capital que a gente vai perceber daqui em diante. Né? Ela vai trazer uma espécie de possibilidade de entrada dos capitais sem uma cobertura cambial, ou seja, sem a necessidade de divisas. E buscava também o equilíbrio externo através da flexibilização da conta de capitais. Então, vou colocar aqui uma definição clássica da Instrução 113. Espera aí. Mudei. Pronto. Essa daqui é uma definição de manual, né? Que vocês vão encontrar provavelmente na biblioteca da FGV, né, online, que vai dizer, né? A Instrução 113 permitia a entrada de capitais estrangeiros no país em condições substancialmente mais vantajosas do que se os investidores internalizassem seus capitais à taxa livre e depois utilizassem os cruzeiros daí resultantes para recomprar dólares e importar equipamentos à taxa cambial da categoria relevante. Pensem o seguinte, como é que a gente vai explicar essa lógica? Você é um investidor estrangeiro. Aí você vai fazer o quê? Você vai investir no Brasil. Aí o que você vai fazer? Você vai trazer esses dólares para o Brasil. Olha, eu tenho $1 milhão, vou trazer esse $1 milhão para o Brasil para investir. Quando você investe no Brasil, você vai ter que usar reais para investir, correto? Só que o que acontece? Esse investidor estrangeiro ele teria que investir em reais, então ele fez essa conversão cambial em taxa livre, como se você fosse trazer dinheiro para o Brasil, né? Abrisse essa empresa e depois você precisasse pegar esse dinheiro que você usou no investimento da empresa e falar assim, agora eu vou comprar uma máquina que é feita no meu país de origem para produzir nesse país. Então você tinha que fazer o movimento oposto, né? De reconversão. Olha, peguei uma parte desses cruzeiros que eu tinha aqui, troco de novo para dólar e compro a máquina, né, pelo sistema de importação brasileiro. Então, o que acontece? Olhem o movimento cambial completo que você tem que fazer em duas fases para importar efetivamente e instalar a sua indústria. Né? Aí, o que acontece? Você tinha uma certa melhoria dessa condição a partir da Instrução 113. Né? O subsídio em cruzeiros, por unidade de moeda estrangeira, correspondia à diferença, frequentemente substancial, entre a taxa cambial do mercado livre e a taxa cambial da categoria do bem a ser produzido pelo bem de capital em questão. À sombra da Instrução número 113, aumentou de forma notável o ingresso de capitais de risco estrangeiros, pois o sistema era extremamente favorável às filiais de firmas estrangeiras operando no Brasil. Até aqui, beleza. Facilitou o processo de entrada de capitais no Brasil. É isso que é a Instrução 113. Ok? A Instrução 113 é como se fosse uma forma de facilitar que o investidor estrangeiro viesse para o Brasil. Como? Através de uma modificação no procedimento no qual você não precisa fazer essa primeira fase de conversão do câmbio para o real, né? Trazendo o recurso para cá em real. Você não precisa dessa cobertura cambial, né? Dessa necessidade da reserva.
você pode, é mais ou menos como se fosse, eu ia falar mais ou menos como se fosse investimento direto em dólar, mas não é isso. É um investimento com uma taxa substancialmente favorável para as firmas estrangeiras. Eu acho que essa é a melhor definição, sem correr o risco aqui de exagerar nesse ponto, né, no impacto dessa instrução. Ok? O que vai ter aqui daqui para frente na definição já é resultado histórico, beleza? Então, ó, a quase totalidade dos cerca de 500 milhões de dólares que ingressaram no país entre 55 e 61, estimulados pelos benefícios da Instrução 113, correspondeu a investimentos em firmas controladas por capitais estrangeiros. Foi sob estímulo da Instrução 113 que se instalou no país a indústria automobilística, um dos objetivos mais importantes do plano de metas. A gente vai falar disso lá na frente, né? A importância da Instrução 113 para o que vai vir no plano de metas, a gente não falou do JK, é outros 500, né? Mas vocês já estão sabendo aqui de antemão. Bom, ela facilita a entrada de capital estrangeiro e, por outro lado, ela vai ter uma importância muito grande durante o período do plano de metas, ok? Então é isso. Era isso que eu ia trazer para o período Café Filho, né? Acabei gastando mais tempo do que eu gostaria, né? Acabou que ficou uns 20 minutos falando do Café Filho, mas a ideia é justamente essa, né? Ele seria mais ou menos como uma coisa de um quarto de aula, né? Como se fosse uma etapa de um governo. Mas aí é só para a gente fechar, né? O, vai ter alguns problemas, sim, com a adoção dessas medidas inicialmente, né? O Gudan vai acabar saindo. Mas, enfim, vamos caracterizar o cenário que o JK vai receber, perfeito? Como é que está a industrialização brasileira até o plano de metas? Como resultado da política cambial, você vai identificar uma industrialização extensiva, contudo pouco integrada. As oportunidades de industrialização que surgiram no Brasil, elas vão se caracterizar como inverso às restrições da importação. Você percebe um desaparelhamento do setor público, desequilíbrios estruturais, ou seja, aqueles gargalos, principalmente nos setores de energia e transportes. A política econômica, predominantemente cambial até então, do processo de industrialização, ela foi concebida e implementada de modo muito mais pragmático, tentando resolver desequilíbrios internos e externos mais imediatos. Você tinha até então mecanismos muito escassos para o financiamento da industrialização, né? Foi um período complicado em termos de financiamento para o mundo, e a indústria brasileira está regionalmente concentrada no eixo centro-sul, né? Então, essa é a caracterização do que a gente vai ter no processo de industrialização até aqui, até o plano de metas, né? Agora entrando no JK. Né? Então, a gente falou período Café Filho, 54, 55, e agora a gente vai entrar no período do JK e do plano de metas, que vai de 56 a 61. No Economia Brasileira Getúlio a Dilma, esse capítulo eu acho que é um dos melhores, um dos meus favoritos. Né? Eu acho que ele está muito bem balanceado com relação aos seus temas. Deixa eu ver o número do capítulo aqui. Eu estou querendo arriscar com o capítulo 5. É isso mesmo. Capítulo 5. É aula 5 e capítulo 5. Então está tudo certo. Ele vai começar afirmando que o período JK ele vai ser considerado
como uma cristalização da orientação desenvolvimentista, né, que vai caracterizar aquela intervenção estatal na economia, em particular, para o processo de industrialização, que se delineou em 30 e ganhou força em 40. Ok? Por que o desenvolvimentismo se consolidou? Né? Agora, qual que é o ponto? Né? Por que a gente chegou nesse ponto no qual o desenvolvimentismo ele se consolida? Você vai perceber, né, durante esse período do mundo, né, agora a gente falando já da década de 50, da sua segunda metade, né, a gente vai perceber que uma série de convergências institucionais e um consenso político em torno dos planos e programas para a economia brasileira. Era muito difícil voltar, né, a um período pré-30. Né? Agora parece que todo mundo tem em mente, né, que todo mundo que está pensando a política econômica no Brasil tem em mente que se deve fazer planos e programas para a economia brasileira. Né? Você consolida, você cristaliza a visão do Estado empresário e do Estado indutor do desenvolvimento. A maior ilustração disso é a existência dos órgãos, dos impostos vinculados, das empresas públicas, das agências de fomento, dos conselhos e etc. Né? Os grupos de estudo, daqueles Instituto Brasileiro do não sei o quê, Instituto de Pesquisa do Petróleo, Instituto. Enfim, o que você vai ter de instituição sendo criada, né, durante esse período desenvolvimentista é absurdo, né? A gente vai falar que são sociedades mistas, né, autarquias, enfim, vários tipos de sociedade, né, de órgãos que vão participar desse processo de molde institucional e consolidação institucional do desenvolvimentismo no Estado brasileiro, perfeito? Pode-se caracterizar o Brasil da década de 50 ainda como um Brasil muito pobre e muito agrário. Né? A nossa renda per capita ela era cerca de 15% da renda per capita americana no período, né? Abaixo de Argentina, Uruguai, Venezuela e Chile. Por outro lado, quando a gente vai avaliar o que vai ser importante para entender como que o JK vai elaborar o seu plano de metas, é importante trazer aqueles resultados da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? E as diferentes, os diferentes projetos e organizações que surgiram a partir dali. Né? Você vai ter, né, lá, o fim da Comissão Mista em 53, mas você vai pegar aqueles relatórios e vai ser ainda utilizados, eles vão ser utilizados pela CEPAL, né, e pelo BNDE. E o relatório do grupo CEPAL-BNDE de 55 vai ser uma referência importante para o plano de metas. Então percebam, né, a influência da CEPAL. Quem fez o curso de Economia do Desenvolvimento comigo, com certeza já lembra, né, desse momento, no qual a gente elabora, desenvolve a teoria desenvolvimentista latino-americana, né, e o papel da CEPAL nessa formulação teórica reconhecida internacionalmente. Okay? Vocês vão lembrar do lema do JK, né? Recentemente eu li uma notícia que brincava com isso, né? Porque o Paulo Guedes falou esses dias que o Brasil estava preparado para a Segunda Guerra, né? Aí fizeram uma brincadeira, né? O lema do JK era 50 anos em 5,
O do Paulo Guedes é voltar. Eu não lembro agora se é 60 ou 70 anos, né? Agora, de cabeça aqui, não consigo fazer a conta, né? Mas é voltar 70 anos em 4, né? Algo assim. Enfim, não, para voltar para a Segunda Guerra vai 80 anos ainda. Mas, enfim, fizeram essa piadinha aí pela internet. Aí eu lembrei, vou dar aula do JK amanhã. E, enfim, né? Tem esse lema do JK clássico, né? Dos 50 anos em 5 e não sai da memória do povo brasileiro, né? Está sempre sendo resgatado, relembrado pelas pessoas, né? E isso é legal, né? Porque os 50 anos em 5 ele simboliza muitas coisas, né? Ele é uma frase muito simples, né? Olha, 50 anos em 5, mas ela é cheia de significados, cheia de simbolismos, né? O primeiro deles é que é um processo de crescimento acelerado, né? É a ideia de que você vai tentar recuperar atraso também, né? Essa recuperação, né, essa retomada, ela vai se dar em diversas frentes, né? É uma espécie de um grande empurrão, né, ou um big push, né, como a gente vai dizer em teoria do desenvolvimento, na economia brasileira para tentar fazer com que essa industrialização se consolide de uma forma mais intensa ainda, né? Você vai ter, já em 56, a formação do Conselho de Desenvolvimento, né, ou só CD, que vai estudar medidas de política econômica necessárias para o desenvolvimento, elaborar planos e programas de intervenção estatal e fomentar a iniciativa privada. Vai também analisar relatórios e estatísticas econômicas existentes, estudar e preparar projetos de lei, decretos e atos administrativos, além de estabelecer uma estrutura paralela à burocracia estatal para verificar as medidas aprovadas. E o Conselho do Desenvolvimento é que vai ser o responsável pela elaboração do plano de metas. Beleza, gente? Então agora vamos efetivamente olhar para esse plano, ok? Plano de metas. Objetivos. Vamos falar aqui dos principais, ok? Tem algumas metas específicas também, mas a gente não vai entrar em detalhes. Objetivos principais, né? Acelerar o desenvolvimento através da industrialização, total comprometimento do setor público com a industrialização, constituição de uma estrutura industrial integrada, e esse ponto eu gosto de enfatizar por quê? Porque ele vai começar a entender, né, ou melhor dizendo, o plano vai refletir uma mentalidade estabelecida no pensamento econômico de que a industrialização ela tem que ser feita de um modo mais balanceado, mais integrado, formando cadeias produtivas que se comunicam, que se relacionam, perfeito? Vai ter também, né, 30 metas específicas que vão ser parte de 5 áreas estratégicas, né? Energia, transportes, indústrias de base, alimentação e educação. E além disso, né, tem uma meta autônoma que com certeza vocês devem lembrar lá dos livros de história do ensino médio que vocês estudaram ou da vida, né? Que é a construção de Brasília. Né? Bom, a gente tem objetivos de um plano, mas a gente não vive só de objetivos, né? Nós precisamos de algo a mais. O que a gente precisa? Vou fazer aqui, né? Money, dinheiro, cash, tutu, grana. Como é que a gente vai financiar esse projeto? Como que a gente vai pensar esse financiamento? O plano de metas ele vai ser desenhado com financiamento predominantemente do setor público, né? Você vai predominantemente, né? Lembrem-se, a gente tem a instrução 113. A instrução 113 vai trazer capitais, ok? Então vamos lá. Primeiro, né? Você vai ter
uma fonte de financiamento ligada à União e aos estados. Você vai ter uma fonte de financiamento associada aos recursos do BNDE e você vai ter uma terceira fonte que são os recursos externos, né, voltados mais para cobrir déficits, mas que vão ter também um impacto relevante nesse processo de industrialização. E aqui entram, né, no plano de metas, as 4 peças implícitas do plano de metas, né, que faz parte da leitura do Carlos Lessa. Quais são essas peças implícitas? Você vai ter um tratamento preferencial ao capital estrangeiro. Não é? A gente já falou da Instrução 113, a gente já a definiu. E a Instrução 113 ela não é revogada quando começa o plano de metas, ela não é alterada. Ou seja, ela é um marco institucional daquele período pequeno que o Café Filho vai ficar, que vai ser, de algum modo, tacitamente importante, né, para o plano de metas. Então, ou seja, é uma peça implícita, ela vai estar ali dando um tratamento preferencial ao capital estrangeiro. Em segundo lugar, a segunda peça, né, do implícita é o financiamento inflacionário dos gastos públicos. Né? Você vai ter uma espécie de mecanismo de poupança privada forçada que funcionou muito bem enquanto a economia crescia. Em terceiro lugar, você vai ter uma ampliação da participação do setor público no investimento. E em quarto, a quarta peça implícita, que é o estímulo à iniciativa privada, a partir de política cambial e tarifária, empréstimos do BNDE com taxas reais negativas. Eu não, né? A literatura, né? Vai falar, né, num tripé. Poxa, você vai falar num tripé de capitais, né? Você vai ter o capital público, você vai ter o capital privado nacional e você vai ter o capital internacional. Essas três forças, né, esse trio, vai ser o responsável pela consolidação do nosso processo de industrialização no plano de metas. Você vai ter, você vai aceitar essa lógica, essa conjunção de fatores diferentes capitais. E como, né, que a gente vai construir essa estrutura industrial integrada? Né? A gente vai precisar de muita coordenação. Né? Que é o quê? Né? É claro que você vai ter o plano, né? E você vai ter o plano e as autoridades do Estado direcionando os recursos, né? Dialogando com o capital privado e o capital privado estrangeiro, nacional e estrangeiro. Então, e desse modo você vai dividindo o que é tarefa do capital estatal. Bom, olha, o capital estatal tem que atuar na área do petróleo. O capital privado nacional tem que atuar nos bens de consumo duráveis. E assim vai, né, criando essas cadeias coordenadas pelo Estado. Perfeito, gente. Então agora eu vou falar aquela frase que é para ser a frase marcante, né, do plano de metas. O plano de metas ele pode ser considerado a mais sólida decisão consciente em prol da industrialização na história econômica do país. Ou seja, eu chego a arrepiar quando eu falo essa frase, sem sacanagem, porque do ponto de vista, né, de uma ideia que é implementada, né, olha só, a gente planejou algo, né, a mente humana planejando algo e executando algo, no Brasil, em termos da história econômica, de planejamento econômico, ela é a mais sólida, né? A decisão consciente em prol da industrialização. É diferente de você ter uma situação na qual o país acaba se industrializando, ou você faz uma coisinha e acaba acontecendo, né? Ou então você tem algumas ideias, um conjunto de ideias e você faz a coisa acontecer. Não, o plano de metas foi assim, olha, vamos pegar todo mundo que estuda isso aqui,
vamos criar essa comissão, vamos fazer um estudo, montar direitinho o roteiro do que a gente vai fazer, quem vai fazer o quê, e vamos implementar, né? Isso é uma expressão de como a coordenação e o planejamento estatal podem efetivamente produzir efeitos na economia, né? Ou seja, é uma transformação intencional da estrutura produtiva. É reconhecer os problemas da nossa estrutura produtiva e mostrar, olha, eu quero alterar isso daqui, eu quero alterar aquilo ali, eu quero corrigir isso daqui. Isso é fantástico, né, gente? Não tem como. Independente do que vocês pensem na sua visão de pensamento econômico, ver um plano, um projeto sendo bem executado, sendo executado com um grande planejamento, sem dúvidas uma demonstração de que as capacidades humanas, né, de se coordenar e de fazer acontecer coisas, ela realmente pode nos impressionar, né? Porque às vezes o governante tem até planos grandes, grandiosos e tal, mas na hora de executar acontece algum problema, sei lá, uma questão cambial, um conflito, alguma coisa, e na prática não consegue fazer aquilo tudo, né, que ele queria. E às vezes também não tem um plano bem desenhado, bem definido, né, como a gente teve no plano de metas, perfeito? É, Bom, deixa eu tomar uma água, né, depois dessa frase, né, que é uma frase que eu quero que vocês processem bastante ainda, voltem, né, voltem uns 30 segundos, pensem de novo nela. A gente vai falar também, desse período, de uma certa convenção do crescimento. O que é isso, né? É a subordinação da totalidade da política econômica aos objetivos da industrialização, né? Que é a lógica dos 50 anos em 5, né? É o seguinte, poxa, a gente vai pensar tudo para industrializar, a gente vai fazer de tudo para industrializar. E o crescimento do PIB, né, de 56 a 60, é um maior resultado disso, né? O crescimento do PIB de 56 a 60 é de 47,5%, né? Período de elevado crescimento do PIB, puxado pela indústria, né? Sem dúvidas, se vocês verem os números do crescimento da indústria, é coisa de 10% ao ano, assim, é fantástico. Ao mesmo tempo, né, você também vai verificar elevadas taxas de inflação, beirando, em alguns momentos, o descontrole inflacionário, né, coisa de 25% ao ano, em alguns momentos. A gente fala disso também em teoria do desenvolvimento, então por que esses processos de crescimento acelerado industriais provocam essa inflação nos países subdesenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos, quando aconteceu o processo de industrialização deles acelerado, né, não teve esse mesmo impacto inflacionário que se teve no caso dos países subdesenvolvidos, né? Mas é uma regra aqui, né? Nos países subdesenvolvidos, você ter um processo de industrialização marcado por elevadas taxas de inflação. Educação. Evolução positiva ao longo do período, porém modesta, não é um foco central do plano como um todo. Você também vai perceber o aprofundamento da desigualdade social e regional durante o período. Vou passar aqui para o nosso quadro interativo, né, para vocês verem alguns números do plano de metas, do que foi efetivamente feito, né, previsão e resultados. Né? Que em suma, vocês podem pausar o vídeo agora, né, se vocês quiserem olhar esses números com mais detalhes. Né? Tá lá nas nossas referências. Né? Isso aqui é com certeza do Ordem do Progresso. Mas percebam, né? Olha como é que
boa parte do previsto foi realizado, né? Grande parte do previsto. E em alguns casos, né? Inclusive você ultrapassou o previsto, né? E, enfim, é muito interessante vocês olharem para esses números, esses dados, e verem como na prática também, né? Não é só uma questão de que o planejado se efetivou, né? Se realizou, mas na abrangência, né? Dos objetivos também. Bom, vamos seguindo, né? Agora, a gente tem que falar de alguns outros acontecimentos durante esse período, né, que vai ser a reforma cambial de 57. Então, né, detalhes que a gente vai comentar, e do plano de estabilização monetária, já mais para 58, ok? Então vamos lá, né? Reforma cambial de 57. Vocês vão lembrar, né, que a gente estava na última aula falando do sistema de taxas múltiplas de câmbio. E a reforma cambial de 57 ela vai ser importante para simplificar o sistema de taxas múltiplas e introduzir o sistema de proteção específico por categoria. Na área da importação, você vai ter a criação do CPA, né, que é o Conselho de Política Aduaneira, e aquela simplificação das 5 categorias que a gente tinha no sistema anterior para duas: a categoria geral e a categoria especial. Na categoria geral, você vai ter as matérias-primas, os equipamentos e os bens genéricos em falta. E na categoria especial, você vai ter os bens de consumo restrito e os bens genéricos que são supridos internamente, né, que são produzidos internamente, que não faria sentido você modificar, você importar, né? Você vai ter a substituição das tarifas específicas por tarifas ad valorem, e nas exportações você não vai ter alterações, ok? Então, com a reforma cambial de 57, o sistema cambial brasileiro fica muito mais prático, muito mais fácil de se entender. Pensem, né? Por que isso? Né? Você tem que passar uma certa simplicidade para o capital externo com relação à taxa cambial, né? Poxa, às vezes você olha o que acontecia lá no período Vargas, né? Na aula passada, né? E você fala, gente, como é que pode, né? Aquela taxa de câmbio ali enigmática com 300 tipos diferentes de taxa cambial, né? E efetivamente, agora você vai vendo a simplificação da taxa cambial. Você vai passar por alguns problemas do setor externo, né? Principalmente que o preço do café começa a cair a partir de 55. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual durante o governo Café Filho, os cafeeiros vão ficar meio chateados com o Gudam. Os preços do café caem a partir de 55, você vai ter uma série de déficits no balanço de pagamentos. Só que na medida também, em outra medida, você vai ter a redução do coeficiente de importações, né? E o avanço da exportação de bens industrializados com a consolidação desse processo de industrialização. Em particular, a gente vai falar dos setores de produtos químicos e manufaturas, perfeito? E alguns financiamentos externos que acabaram tendo como contrapartida o que a gente vai falar, né, agora, a partir de 58, que é o plano de estabilização monetária. Né? O que acontece? O capital estrangeiro que está vindo para o Brasil, principalmente para financiar os déficits do balanço de pagamentos, ele vai exigir algumas contrapartidas. Né? Bom, Brasil, você não vai ficar endividado e vai ficar fazendo o que você quer. Né? Então, você vai ter algumas medidas que vão ser adotadas. O Plano de Estabilização Monetária, ou também conhecido como PEN, né? Vocês, quando fizerem
aqueles resumos que vocês gostam de usar, né, para prova, para concurso público, né? Vocês vão ter que colocar o plano de estabilização monetária. E ele é dividido em duas etapas, né? Vamos lá. De 58 a 59, o período para corrigir distorções causadas pela inflação sobre a distribuição de renda, os investimentos e os preços do setor externo. Além disso, visava proteger o salário real dos trabalhadores. Então, ou seja, essa primeira etapa de correção de distorções inflacionárias, e a segunda fase, que é de 60 em diante, que é um controle maior dos meios de pagamento da economia, equilíbrio dos preços internos e do balanço de pagamentos. Só que qual que é o problema? Você vai ter uma ausência de apoio político e um rápido desgaste desse plano, principalmente por conta da imprensa. O FMI ele vai querer uma medida mais enérgica do Brasil, né? Um plano em etapas assim, um plano mais gradual, ele não é exatamente o tipo de terapia que o FMI aceita, né, para em contrapartida, né, para os seus financiamentos. O FMI ele gosta de tratamentos de choque, né, que você efetivamente contenha, né, nem que você pague ao custo de atividade econômica, mas que você contenha esses processos inflacionários, né, trazendo estabilidade em oposição ao crescimento. Né? O JK, é claro, ele vai optar pelo crescimento, né? Ele vai ser aquele cara que vai fazer banana para o FMI e ele vai romper com o FMI. Né? E a origem da inflação não era apenas ocasionada pelo déficit público elevado, mas ela era também ocasionada pela construção das cadeias produtivas e pelo aquecimento da economia brasileira. Né? Agora a gente chega no ponto, né? Bom, passamos então. Plano de metas, né? Explicamos o plano, explicamos a reforma cambial de 57 e explicamos o plano de estabilização monetária. Vamos para a polêmica. Financiamento. A polêmica do plano de metas é o financiamento. Você tinha opções não inflacionárias de financiamento. Quais eram? Né? Aumentar impostos, contudo, você já tinha um consenso sobre a alta carga e um sistema tributário no Brasil muito arcaico. Você tinha a emissão de títulos da dívida, só que, por outro lado, não sei se vocês lembram, né, da lei da usura, que limitava muito a capacidade de elevação da taxa de juros. Né? Você tinha um teto de taxa de juros no Brasil. E, por outro lado, uma coisa que você poderia fazer era o controle de gastos. Né? Mas só que isso iria inibir o ciclo de crescimento e de investimento do Brasil. O atraso intencional dos pagamentos da dívida, ou seja, entregar essa banana para o FMI, é adotado porque ele vai ser capaz de acomodar os interesses políticos que sustentavam o plano de metas, rolando essas dívidas para outros exercícios. Perfeito? Quando a gente olha os problemas do plano de metas, é claro que o plano de metas não é um plano perfeito, ele vai ter muitos problemas. O principal é a indefinição com relação aos mecanismos adequados de financiamento. Como você não tem um sistema financeiro tão pujante, capaz de financiar os investimentos, você acaba utilizando a carga fiscal como solução para financiar esses investimentos. E não tem como, né? Pressiona os preços, não tem jeito. Por outro lado, você mantém, né, durante o período do plano de metas, uma preocupação muito grande com o processo de industrialização, mas, por outro lado, no uso cotidiano dos instrumentos da política econômica, você vai ter um uso muito pragmático. Né? Uma das críticas que eu acho mais interessantes
ao plano de metas é também a ausência de uma preocupação com o desenvolvimento agrário. Não é? Você vai ter, é claro, esse ponto, além da preocupação com os desequilíbrios regionais, que vai ser uma coisa que a gente vai começar a perceber no final já do período JK, com a criação da Sudene em 59. Por outro lado, você vai começar a ter medidas no Brasil preocupadas com a concentração regional dos investimentos e da industrialização no eixo centro-sul do país. Né? Por outro lado, né? Bom, o que vocês vão carregar de legados do plano de metas? Gente, ele fez um processo de industrialização coordenado, vertical, né? Associando setores e intencional como forma de superar desequilíbrios da economia. Um crescimento baseado em bens de consumo duráveis e bens de capital, que permitiu que a economia brasileira completasse a internalização do centro dinâmico. Né? Lembram desse termo? Né? A gente usa lá desde a formação econômica do Brasil, né? Do deslocamento do centro dinâmico e da internalização, perdendo o caráter de economia reflexa, de uma economia totalmente associada, né, ao crescimento dos mercados internacionais, né, dependente dos mercados internacionais para boa parte dos bens. E com isso, gente, que eu vou encerrar por aqui a aula, deixando para vocês, né, pensando que na próxima aula a gente vai falar do Jânio, do Jango e do golpe de 64, né, finalmente chegando, né, no período militar, da ditadura militar. Só pensem um pouco no como é que termina esse período JK. Né? O processo de industrialização ele se intensifica bastante. Você tem altas taxas de crescimento, mas também tem altas taxas de inflação, inclusive uma aceleração da inflação a partir de 59, que já é um processo que vem, né, crescendo desde 59, ou seja, desde o finalzinho do plano do período JK. Você tem, né, o tripé nacional, estrangeiro e estatal, né, caracterizando esse processo de industrialização. Uma política macro muito pragmática, né, principalmente focada no câmbio, na política cambial, e principalmente em medidas para facilitar, né, as reformas cambiais que vão tentando tornar esse processo mais atrativo para a entrada de capitais. Você vai ter uma certa estabilidade política, né, na medida em que o desenvolvimentismo se consolida muito bem nesse período. É claro que a gente vai associar isso também a um outro termo, que é o populismo, desenvolvimentismo, mas a gente não vai discutir isso agora, mas mais para frente a gente discute, perfeito? E, é claro, o processo de amadurecimento industrial do Brasil. Né? Se a gente quer falar, olha, a gente viu a indústria crescendo na primeira parte, né, do curso que a gente já falou aqui, né, de 30, 45, e aqui no Vargas a gente vai começar a falar durante o Vargas, e aqui no período JK a gente vai falar, olha, esse amadurecimento e de certo modo, completando uma parte desse ciclo de industrialização, perfeito? E aí a gente vai entrar nos problemas do período Jânio, Jango e Golpe. Bom, vocês imaginam, né? Como é que vai ser as próximas aulas, né? Agora vai ser recheada de emoções. Então, o que acontece? Leiam, então, né, para a próxima aula, o foquem mais, né? O capítulo 6 do Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, ele é interessante, mas eu acho ele mais complementar para a próxima aula, perfeito?
foquem mais na leitura do Ordem do Progresso. Mas a gente vai usar os dois, né? Não tem como. Mas vai ser uma leitura mais. Eu vou seguir mais à risca o que é apresentado lá no Ordem do Progresso, ok? E também no Economia Brasileira Contemporânea do Jean Biagi. Bom, pessoal, é isso. Pensando aqui já nas próximas aulas, né? Teremos governos militares e depois entrando na fase neoliberal, né? Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Já pensando, já que a gente já está na metade do curso, logo mais, né? Na próxima aula a gente já entra na segunda metade do curso. Perfeito? Né? Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham bons estudos, uma boa semana. E é isso. Um abraço a todos.